Oi, pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar aqui a 11ª lista, tá ok? Vamos lá. Na questão 1, tem dois tipos de solo, certo? Então, no solo 1, a gente tem ele tem 40 gramas por quilo de matéria orgânica e o solo B tem 20. A CTC do A 80 milimol carga por decímetro cúbico e a CTC do B 30 milimol carga por decímetro cúbico. E o V%, que é a saturação por bases de A, é 60%, olha o tanto que é mais alto, e B 25%, certo? Aqui a questão. Qual apresenta maior poder tampão em potássio e por quê? Seria o solo A. Por que ele tem maior tampão em potássio, né? Poder tampão. Porque ele tem maior quantidade de matéria orgânica, argila. Nessa aqui, o solo A tem 40. Maior saturação por base, como vocês podem ver, tá 60%. E, consequentemente, uma CTC mais elevada por causa disso, por causa da matéria orgânica, que ali tem 80 milimol carga por decímetro cúbico, certo? E, consequentemente, por apresentar essa maior CTC, ele vai ter uma maior resistência à mudança de pH, certo? Então, vamos lá para a questão 1.2. Em qual deles a adubação potássica deve ser feita com mais cuidado, isto é, menores doses por aplicação, porém com maior frequência de aplicação e por quê? O solo B, ele tem que ter mais cuidado na adubação potássica, porque ali a gente tem que ter menor dose na aplicação, pois ele tem menor CTC. Quanto menor CTC, menor capacidade de retenção ali. Ele tem baixa saturação de bases, então se a gente não fazer a parcelação dessa aplicação em parcelas menores, vai ter maior perda. As maiores perdas, e o que a gente quer não é isso, para o produtor ali, né? O que é evitar essas perdas, por causa, pensa, tanto que uma adubação potássica é cara. Então, o que aconselha-se a se fazer? Calagem, para a gente corrigir ali, né? Primeiramente, a acidez daquele solo e a gessagem para a gente melhorar as condições desse solo. Tanto porque fazendo isso, a gente vai aumentar a saturação por base desse solo, certo? Vamos lá para a questão 12. Enumere 3 práticas, pessoal, agrícolas visando aumentar a eficiência de adubação fosfatada, isto é, maior absorção via radicular do fertilizante aplicado. Então, o que seria mais aconselhável fazer? Aqui eu enumerei a calagem, principalmente, gente, fazer a calagem para corrigir a acidez na camada 0 a 20, que vai, consequentemente, aumentar através disso a fixação de fósforo. Lembra, né, que quanto mais a gente diminui a nossa acidez coloca lá próximo de 6 a 6,5, maior eu estou aumentando a disponibilidade de fósforo no meu solo. A gessagem, porque ela vai reduzir o alumínio subsuperfície. Então, o que é a gessagem? É um condicionador do solo. Então, o que vai gerar ali também? Consequentemente, ele não vai ter alumínio em subsuperfície. A raiz da planta ela vai descer, né? Certo? Consequentemente, o fósforo, lembra que o fósforo não é móvel, ele não se move? Então, ali também a raiz vai ter um maior alcance esse fósforo, certo? E o que em relação ao alumínio? Vai ter menos alumínio para prender o fósforo ali naquele solo. E o interessante também é utilizar o adubo na forma granulada e em sulcos. Por que isso vai acontecer? Porque vai diminuir a transformação do fósforo lábio em não lábio, quando eu aplico de forma granulada e em sucos. Porque assim, o que acontece? Ele vai ser bem distribuído, a adubação granulada ela tem maior distribuição, menor perda. E lembra que é fósforo lábio e não lábio? Porque lembrem que se a gente transformar o fósforo lábio, que é aquele que tem disponibilidade de transformação de fósforo em líquido, né? Que é aquele que realiza ali, ele não fica preso. Ele pode ir para a solução do solo. E o não lábio é aquele que fica preso na mineralogia, certo? Então, quanto mais eu diminuir
a transformação do lábio, que é o que vai realmente ser disponibilizado uma hora ou outra para a planta, e se eu diminuir isso, eu vou ter uma maior disponibilidade para a planta, correto? E também plantio direto, as outras formas que poderia utilizar, rotação de cultura, só que essas são as 3 principais, ok? Questão 4, gente. Qual o principal motivo que causa baixa eficiência de adubação fosfatada em solos tropicais? Lembra que a gente sempre vem conversando o que mais diminui a eficiência em solos tropicais não é a presença de óxidos de alumínio e ferro, que eles atrapalham na absorção do nutriente, principalmente do fósforo, porque lembre que o fósforo é o que fica preso, ele não lixivia, certo? E ele não movimenta no solo, e ele faz uma ligação covalente com os óxidos de alumínio e ferro. Então, o fósforo ele fica retido. Então, o que vocês têm que mais destacar e descrever sobre é sobre isso, a presença de óxidos de alumínio e ferro e como eles retêm o fósforo. Entenderam? Principalmente solos tropicais, solos extremamente ácidos, solos extremamente intemperizados. Ok? Então, vamos lá, essa questão 5, que é uma questão interessante. Na adubação fosfatada de manutenção e medidas de manejo, o que eu posso fazer para aumentar a eficiência de adubação fosfatada, certo? Então, em localização do fertilizante, é área total ou suco? Em suco, porque em suco eu vou ocasionar menos perdas do nutriente, certo? Forma física do fertilizante, pó farelado ou granulado? Granulado, porque ele vai ter maior distribuição naquele solo e maior resistência mecânica. 5.3, a fonte de P2O5 no solo, né? De que forma? P2O5 solúvel em HCl 2% ou em P2O5 solúvel CNA mais H2O, que é água? Seria o segundo, porque em água, maior solubilidade para que ele possa entrar no solo. Em relação ao sistema de plantio convencional direto, principalmente porque ele vai auxiliar nas características físicas, químicas, biológicas. Lembre da matéria orgânica, que vai disponibilizar ali através da palhada. Maior manutenção de temperatura ali devido a essa cobertura no solo, maior atividade microbiológica. Lembre que os micro-organismos que vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica, que vai se transformar em humus e vai propiciar ali para o solo, porque através dessa atividade microbiológica vai ter a decomposição e ela também vai fazer essa reação inversa com o solo para a obtenção de nutrientes, né? No caso, nitrogênio. E no caso do fósforo, vai aumentar essa matéria orgânica, vai aumentar a temperatura e ali fazer com que o adubo caia ali naquele solo, certo? Vai colocar ali e o solo não vai estar não vai estar coberto. Na verdade, o solo vai estar coberto, não vai estar sem cobertura, entende? Vai haver menos perdas, consequentemente. Vamos lá, pessoal, para a questão 6. Então, para a aplicação de 500 kg por hectare da mistura de 4,1408 NPK, 4 nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. No plantio de milho, de 1 metro de espaçamento entre fileiras, né? Quantos gramas deverão ser aplicados em 10 metros de sulco? Então, o que a gente vai usar? Aqui a gente utiliza a forma Q vezes Z dividido por 10, que equivale ao total de gramas por metros. Então, o que seria o Q? Seria a quantidade de adubo em quilogramas por hectare, que a gente vai utilizar 500, como deu enunciado, e o E seria o espaçamento em metros por sulco, que a gente vai utilizar o 10 metros.